E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP da Bélgica. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. Bom, e estamos de volta com a Fórmula 1. Exatamente, Débora. Após um período sabático aí bem curtinho, mas que deixou os fãs, como poderia dizer, órfãos de corridas de Fórmula 1. Afoitos, desesperados, mas retornamos agora ao GP da Bélgica, com algumas perguntas ainda sem ter respostas, como quem vai ficar na Haas, se vai permanecer os dois pilotos ou não, porque ainda existe uma certa incerteza, o futuro do Hülkenberg, Ocon, enfim. E até mesmo dos pilotos da Red Bull, né? Exatamente, já que tivemos aí uma mudança no período das férias, com a saída do menino Pierre Gasly da Red Bull e a vinda do Albon, mas... Antes de adentrarmos, ao preview do GP da Bélgica, vamos agradecer a nossos apoiadores, aqueles que contribuem mensalmente ao Boletim do Paddock por meio da nossa campanha coletiva e contínua do Apoia-se, uma forma aí de auxiliar o Boletim do Paddock no seu financiamento e também na sua manutenção. E são eles, Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno e Ricardo Silva. E aqui o meu agradecimento a todos os nossos apoiadores. Vocês são extremamente importantes para a continuação deste programa, bem como todas as postagens no Boletim do Paddock. E para vocês que estão escutando este podcast, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo na plataforma Apoia-se. Lá vocês podem auxiliar no crescimento do Boletim do Paddock. Já se tornou uma tradição na Fórmula 1 o retorno de férias já cair diretamente no GP da Bélgica, um dos mais queridos tanto dos pilotos como dos fãs de Fórmula 1. Um GP que é tradicional, né, Débora? Que está no calendário da Fórmula 1 desde a primeira temporada lá em 1950, mas que houve idas e vindas ao circuito de Spa. Bom, a volta da Fórmula 1 acontece num dos cenários mais épicos e, pra mim, a pista da Bélgica acaba lembrando uma pistolinha de cola quente. Mas vamos falar um pouquinho da história do GP da Bélgica. Na verdade, circuitos europeus, as competições de corrida começaram muito antes da própria época em que a Fórmula 1 teve o início, que foi lá em 1950. Há relatos que desde 1925 já tivemos outras provas disputadas na Bélgica. O circuito de Spa também é antigo, bem antigo dessa mesma época, e ele acabou entrando para o calendário da Fórmula 1 lá em 1950. O traçado que a gente conhece hoje, ele já sofreu 2 alterações até chegar no que nós tivemos e é o permanente hoje em dia, só que o GP da Bélgica nem sempre foi disputado em Spa. Ele acabou dividindo o espaço também com a pista de Zolder e Nivelles. Zolder é até uma pista que voltou a ficar um pouco em alta agora com a disputa da W Series que ocorreu, que foi a primeira temporada da categoria feminina. Spa, ele teve idas e voltas para o calendário, até porque o período lá de 1970, existia muito questionamento da questão de segurança e a pista de Spa, ela sempre foi uma pista extremamente veloz e alguns acidentes aconteceram por lá, então necessitaram realizar essa mudança de pista e Zolder e Nivelles acabaram dividindo espaço até que Spa pudesse passar por uma reforma e finalmente a corrida retornar para lá. Foi uma época em que os pilotos não questionavam apenas a segurança deles, dos carros, mas também com relação à estrutura da pista. Então foi pedido para poder aumentar a área dos boxes, também modificar um pouco o circuito e até mesmo os muros de contenção. O legal da pista da Bélgica, que hoje ela é a mais extensa, do calendário da Fórmula 1, ela tem uma das características que é o tempo estável, muitas vezes a pista tá com previsão de sol, acaba chovendo, ou tá com chuva, previsão de chuva, acaba fazendo sol, ou às vezes acontece os dois ao mesmo tempo, onde você tem metade da pista com chuva, metade da pista com sol, o que acaba modificando, Débora, as estratégias para a corrida. Exatamente, Rubens, por ela ser muito extensa, às vezes acaba dificultando na escolha das equipes, até porque um trecho tá ali com chuva e o outro não. Final de semana também na Bélgica costuma ser bem estável, então às vezes a gente acaba tendo uma classificação com chuva
e uma prova já em clima seco. Então acaba dando aquela bagunçada no grid, até porque se a classificação acontece com chuva, os pilotos podem escolher os compostos para o final de semana, no caso para o domingo. Uma dica que eu dou pro amigo cabeça de gasolina, ouvinte do BBcast, é, se possível, assista sempre, né, o GP da Bélgica, mas assista também as provas da WEC no circuito belga, porque é bem interessante você fazer comparativos das duas categorias correndo no mesmo traçado. É uma das poucas pistas em que a gente consegue isso, e na Bélgica fica muito mais acentuada a diferença entre os protótipos da WEC, né, até mesmo os carros GTs e os carros de Fórmula 1. Acho que assim, o que é interessante a gente também falar é que o GP da Bélgica tem corridas memoráveis. Eu acho que uma corrida que vale a pena ir com amigo cabeça de gasolina e ir atrás para assistir pelo menos trechos dela é o GP da Bélgica de 2008. O GP da Bélgica em que teve a vitória do Felipe Massa, mas ela foi só declarada depois. E o que é legal dela é que é uma corrida que teve muitas variáveis, questão de começo de chuva, não precisa colocar pneu de chuva. O próprios pilotos, entre ele o Kimi Raikkonen, permaneceu correndo com pneus de pista seca. Na época eram pneus sugados, então auxiliava um pouco nesse tipo de pilotagem. Mas o que é interessante é vocês procurarem esses vídeos antigos, porque, como a Débora disse, só houve duas alterações do traçado, uma na década de 70, né, exatamente já em 1970, onde que reduziu pela metade o traçado, e depois uma na década de 80 que só mudou a chicane da Stop Bus, porque ali por questões de segurança também, e teve uma pequena mudancinha ali na reta de largada, né? Então é interessante assistir as corridas ao longo dos anos aí, porque você consegue ver muito bem essa evolução dos carros de Fórmula 1 por ser um traçado praticamente fixo desde a década de 70. E também, como dito, é um traçado muito rápido. Você fica mais da metade da corrida com o pé embaixo, apesar das curvas, é uma pista de curvas de alta. São poucos locais que você tem uma redução muito brusca, como é, no caso, o final da reta de largada, né, da ponto de largada, como também antes da reta na Stop Bus. Então você pode ter aí um pouco aí de, como poderia dizer, acentuação de alguns carros maior do que a dos demais, em decorrência de aerodinâmica, evolução de motor, que é bem interessante aqui no GP da Bélgica. É quando a gente vê também muitas atualizações chegando pós-férias. Ela também é uma pista conhecida pelas suas elevações e ela acaba exigindo bastante dos compostos. Apesar de ser apenas 44 voltas, como o Rubens já falou, ele é um circuito extremamente extenso, então a preocupação com os compostos é bem alta e a Pirelli acaba tomando um certo cuidado para poder escolher os pneus para essa prova. Nesse final de semana vão ser utilizados o C1, C2 e C3. Eles são praticamente a mesma escolha do ano anterior, mas temos que levar em conta que a goma desse ano ela é mais maleável do que a utilizada em 2018. Eu acho, Débora, que agora seria interessante a gente falar só um pouquinho dos números, né, do GP da Bélgica, principalmente para um amigo cabeça de gasolina que já quer preparar aí sua aposta para o GP Predictor, por F1 Fantasy, lembrando que o Boletim do Paddock tem as duas ligas nos dois campeonatos. No GP Predictor há uma premiação para aqueles que vencerem, né, a disputa no final do ano. Então tem toda a relação da premiação no post do episódio. Recomendo a leitura aí. Quem quiser pode participar, ainda está em tempo aí para disputa, uma vez que se utiliza a pontuação de todo o campeonato, então não se preocupe. Para quem já estiver desde o começo do GP Predictor, que for inserir na liga do Boletim do Paddock, não vai ter nenhum prejuízo, pois, como dito, é utilizada a pontuação desde o começo do ano. Bom, Débora, acho que é interessante a gente começar pelo número de vitórias, né? Falando dos pilotos que mais vitórias tiveram no GP da Bélgica. O piloto que tem mais vitória nesse circuito é o Michael Schumacher. Ele possui 6 vitórias, seguido pelo Ayrton Senna com 5, e na terceira posição, Jim Clark e Kimi Raikkonen. O que é legal dos pilotos com maior número de vitórias, vamos colocar assim que os 10 primeiros são praticamente lendas do automobilismo, principalmente da Fórmula 1, e que nós temos aqui de forma meio que casada, né? Um piloto da era romântica da Fórmula 1 e já da era moderna, porque nós temos assim Michael Schumacher e Ayrton Senna juntos, no primeiro e segundo, mas daí a gente já tem Jim Clark, que é tido um dos melhores pilotos de todos os tempos, junto com Ayrton Senna e com Michael Schumacher. Temos Kimi Raikkonen e Fangio em quinto, né, com diferença de uma vitória, mas temos Damon Hill e até mesmo tem a figura do Ascari com 2 vitórias. Então vocês veem que o GP da Bélgica é aquele GP que tem muita história envolvida, então, como dito, vale a pena não só assistir, como também buscar
um pouquinho mais de informação, ler um pouco mais sobre o GP. Quando a gente olha, de modo geral, a tabela de vitórias desde 1950 com o GP da Bélgica, dá para poder perceber que alguns pilotos tiveram uma sequência de vitórias. Por exemplo, Ayrton Senna venceu em 1988 a 1991. Michael Schumacher fez algo parecido, mas foi de 1995 a 1997, repetindo mais 2 vitórias em 2001 e 2002, tirando a que ele teve isolada, que foi a primeira em 1992. Então, grande parte dos pilotos acabou vencendo 2 corridas em sequência. Um GP que é interessante é o de 1968, pois tem a vitória do Bruce McLaren a bordo do carro que ele mesmo fabricou, uma McLaren. Então até mesmo foi um acidente antes da morte dele. Então na época até tinha aquele sentimento, a mesma coisa que tem do Senna, de falar, se ele não tivesse morrido, eu teria sido campeão. Tem com o José Carlos Passe, com o Gilles Villeneuve. Então com o Bruce McLaren também é um GP que é marcado por isso. Bom, Débora, e sobre construtores, eu acho que é interessante a gente ver que existe uma disputa entre as 2 maiores equipes, vamos pôr assim, das 3 gigantes que existem na Fórmula 1. Aquelas que disputam o lançamento dos carros. Você vê que a Ferrari e a McLaren até nisso elas têm uma disputa, né? Porque a Ferrari lidera com 13 vitórias, a McLaren com 12, a Lotus com 5, Mercedes com 4 em quarto lugar, e em quinto temos a Williams e a Red Bull empatado. Por que eu me estendi até aí? Para ver que mesmo a Mercedes estando nessa era de ouro dela, ela tem 4 vitórias, ela teve aí uma derrota até mesmo para Sebastian Vettel no ano passado, mas existe uma disparidade muito grande mantendo, né, na liderança a Ferrari e a McLaren contra as demais, porque a Lotus, por exemplo, eu acho que a Lotus competitiva mesmo, que disputou vitórias, foi na década de 80, provavelmente, eu tô chutando aqui por alto, a última vitória da Lotus no circuito belga deve ter sido a vitória do Ayrton Senna em 1985. Então, quem ouvir aqui, dá uma pesquisadinha e qualquer coisa me corrija nos comentários. E a Williams, né, mesmo com a era de ouro dela, teve ali na década de 80 e 90, tem apenas 3 vitórias. Na disputa entre os motores, a Ferrari segue na liderança com 13 vitórias, acompanhada pela Mercedes com 10 e a Renault com 8. E um outro número que chama a atenção é a Honda na 5ª posição com 5 vitórias. Bom, Débora, em número de poles, já fica algo bem interessante essa disputa, que nós temos a liderança do Lewis Hamilton com 5 poles, seguido por Juan Manuel Fangio com 4 poles, empatado com o Ayrton Senna também com 4 poles. E com 3 poles cada, nós temos uma trinca aqui, pilotos que também marcaram o nome no automobilismo, que é o Graham Hill com 3 poles, Alan Prost e Mika Häkkinen também com 3 poles. Então é algo que é interessante, né? Que as poles na Bélgica têm essa característica de ser muito mais seletiva em decorrência do clima. Acho que um destaque que nós podemos dar é o do Rubens Barrichello, que ele tem apenas uma pole lá, que foi na Bélgica em 1994. Foi 2 GPs, alguns GPs após a morte do Ayrton Senna, em que foi assim bem simbólico, né, aquela pole dele. Foi uma pole conquistada realmente no braço, que era com essas condições que nós narramos agora há pouco, de ter metade da pista com chuva, metade da pista com sol. E você vê, Sebastian Vettel mesmo, que é um tetracampeão, tem uma pole. Então é uma pista que essa questão de pole ela é bem mais seletiva do que o número de vitórias. Nos construtores, a McLaren chama a atenção com o número de poles, ela possui 11, seguida da Ferrari com 9, Williams com 7 e a Mercedes com 6. Uma estranha no ninho que nós temos aqui nos poles é a Force India, que teve uma pole com o Fisichella, que quem se lembra lá em 2009 foi essa pole que mais ou menos chamou a atenção da Ferrari para chamar ele para substituir o Felipe Massa, que havia sido se acidentado naquela temporada. Mas aí a gente já tem uma questão que, em questão de disparidade das poles, o que nós não vimos em pilotos começou a se acentuar um pouquinho em equipes e se agravou nos motores. É a Mercedes com 13 poles. Um pouco aí a gente tem pelas características da participação da McLaren ter utilizado motores da
Mercedes na década de 90 início dos anos 2000. Depois nós temos a Ferrari com 9 poles e a Renault com 8 poles. Agora nós vamos falar um pouquinho das voltas rápidas, até porque nessa temporada elas acabam contando um ponto para os pilotos que conseguirem realizar ela e estiverem dentro dos 10 pilotos que acabam pontuando. Mas o que chama a atenção aqui é que, por exemplo, o Alain Prost, ele é o piloto com mais voltas rápidas no circuito, seguido por Michael Schumacher com 4, Juan Manuel Fangio com 3, assim como Jim Clark e Sebastian Vettel. Então, desses pilotos, né, apenas o Sebastian Vettel ainda está na Fórmula 1, então ele pode ser uma boa aposta para vocês que estão aí com o GP Predictor apostos. E desses que tem o maior número de poles, a gente tem o Fangio e o Jim Clark, que são pilotos que marcaram pole no traçado antigo, que tinham mais de 14 quilômetros de extensão. É praticamente como se você colocasse Spa hoje e Interlagos juntas para você ter uma extensão dessa. Eu acho que ainda nem chegaria tanto. Então é para vocês verem como realmente Spa tem essas características de vitória. Pode até ser mais acentuado por causa do piloto ter vantagens por ter o melhor equipamento, ter o melhor braço, mas poles e voltas rápidas, como depende muito até mesmo de uma circunstância especial, que é muitas vezes o clima, o tempo em Spa, você vê que você tem ainda a permanência ali de Juan Manuel Fangio e Jim Clark entre os maiores pilotos com voltas rápidas no circuito. Já nos construtores, bom, Ferrari com 14 voltas rápidas, seguido de McLaren com 7. Empatado em terceiro lugar, nós temos Williams e Mercedes. A Ferrari ainda lidera também com os motores com 14 voltas rápidas. E ainda seguida da Ferrari, nós temos a Renault e a Mercedes. A Renault com 9 voltas rápidas e o motores Mercedes com apenas 8 voltas rápidas. Bom, como a Débora disse, né, são 44 voltas no circuito belga. O número pequeno de voltas se dá pela extensão da pista. Então a gente tem esse número reduzido de voltas comparado com, por exemplo, que é Interlagos, que beira 70 voltas. O maior piloto com o maior número de vitórias é Michael Schumacher com 6 vitórias. A extensão exata do circuito belga é de 7,004 km. Então aí vocês terem ideia de como o circuito é extenso. A volta mais rápida foi do Valtteri Bottas no ano passado, com 1 minuto, 46 segundos e 286 centésimos. Agora é aquele momento que a gente relembra um pouquinho da prova do ano passado para vocês. O Lewis Hamilton acabou conseguindo a pole no sábado, acompanhado pelo Sebastian Vettel. Foi uma classificação realizada com chuva. Nós tivemos o nome de Esteban Ocon e Sérgio Pérez com a terceira e a quarta posição para essa largada no domingo. O que é interessante dessa questão da posição do Ocon e do Sérgio Pérez, vale lembrar que durante as férias do ano passado ficou a discussão se a Force India iria retornar ou não para a Fórmula 1, e no GP da Bélgica foi quando estreou, né, a Racing Point. Ainda havia discussão se o Lance Stroll já iria estrear na equipe do pai, mas isso só ocorreu no ano seguinte, no caso agora em 2019, mas foi uma corrida aí que já teve essa perspectiva da possibilidade desses dois se encontrar novamente, que já havia acontecido na corrida anterior de 2018, um encontro aí entre os dois pilotos da Force India, no caso na época já Racing Point. Bom, como o Vettel tinha perdido a pole no sábado, ele largou muito bem, conseguiu obter a primeira posição, deixando Lewis Hamilton em segundo. Mas a largada foi até mesmo curiosa por conta do Ocon, que tentou ali avançar e buscar a primeira posição. Como ele foi muito ousado com esse lance, ele acabou perdendo até mesmo a posição dele para o Sérgio Pérez. A primeira volta na pista foi marcada por um grande acidente, que foi o do Hülkenberg. Ele acabou fazendo ali, né, uma freada ousada, perdendo o ponto de freada. Ele bateu no carro do Alonso, acertando ele em cheio. O carro do Alonso foi arremessado para cima do carro do Charles Leclerc. A roda passou bem por cima do ralo, e o que também poderia ter acontecido de passar por cima da cabeça do piloto se esse equipamento de segurança não tivesse sido instalado naqueles carros. Então foi uma primeira volta bem conturbada ali. Logo depois, o safety car acabou entrando, foi instalado o regime de bandeira amarela por toda a pista para poder realizar essa limpeza. E outros carros foram afetados, como o Bottas,
o Daniel Ricciardo e até mesmo o Raikkonen, que acabaram se estranhando ali por conta dessa largada. Foi bem triste, porque de um grid de 20 pilotos que a gente tem, bastantes abandonos aconteceram nessa prova. Esse acidente, como a Débora disse, foi o primeiro teste de ferro do ralo. Mostrou que é um equipamento de segurança válido. Acho que ele finalizou uma discussão que existia, se era efetivo, se era garantido como um item de segurança. A relargada, né, Débora, ela já ocorreu poucas voltas depois, até mesmo a limpeza foi rápida. Eu acho que até mesmo já é uma característica da Bélgica que os fiscais lá acho que já são acostumados em decorrência do grande volume de acidentes, que é uma das características da pista, principalmente a primeira curva, né? Porque eles vêm em aceleração plena e ali é onde tem a desaceleração. Se você perde o ponto de freada, é inevitável uma batida. Exato, e nessa aceleração plena a gente viu ali uma disputa na relargada entre Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Lewis Hamilton não conseguiu obter êxito numa ultrapassagem contra o Sebastian Vettel. A corrida, né, Débora, acho que seguiu um pouco mais tranquila. A gente teve ali algumas disputas de posições, até uma característica até algo que a gente aguardava bastante, era uma possível evolução do Daniel Ricciardo no GP, em decorrência do acidente que teve na primeira volta. Ele acabou caindo bastante no grid, voltou quase uma volta atrás dos líderes, então ele tentou buscar uma recuperação, mas não conseguiu. Foi uma vitória obtida pelo Sebastian Vettel, que deu um pouco de fôlego para ele na disputa pelo campeonato. Até aquele momento ainda dava aquela sensação de vai dar para ganhar, né, na disputa do campeonato, mas infelizmente depois aí do decorrer da temporada ele não conseguiu imprimir o mesmo ritmo que teve na Bélgica. Mas a Bélgica é um circuito que acaba favorecendo o carro da Ferrari. Foi o que a gente viu na temporada passada e é uma expectativa para a prova desse ano em que a Ferrari consiga colocar tempo em cima da Mercedes, mas principalmente da própria Red Bull, para poder não levar ali um passe, né, da Red Bull. Então, o Vettel, ele conseguiu manter a dianteira nessa corrida. Ele tomou bastante distância do Hamilton, então o Hamilton não teve como ter uma reação ali para poder tentar a primeira posição. Então, eles ficaram tranquilos naquelas posições ali, até mesmo no momento que eles foram realizar as paradas nos boxes. O Vettel conseguiu manter a liderança, então depois que ele assumiu a ponta, ele não perdeu mais. O Hamilton cruzou a linha de chegada na segunda posição, acompanhado pelo Max Verstappen, que ali eles tiveram uma inversão de posições durante o momento do pit stop, mas o carro, né, do Verstappen não era favorável para poder segurar o equipamento da Mercedes, então ele preferiu deixar o Hamilton voltar para a segunda posição, não desgastar o carro e garantir esse terceiro lugar. Também vale lembrar que o Bottas acabou largando lá do final do grid e ele realizou uma corrida diferente dos outros pilotos, onde ele veio escalando as posições até ele terminar a prova no quarto lugar à frente dos dois carros da Racing Point. Bom, como dito pela Débora, a gente tem uma boa perspectiva aí de evolução e crescimento da equipe Ferrari no GP da Bélgica. Favorece a ela, mas também não podemos esquecer do nítido crescimento que a equipe Red Bull vinha tendo pré-GP e pré-férias, né, vamos pôr dessa forma, bem como a entrada do Albon, que, se for tudo isso que eles esperam, pode ser que seja motivacional aí para o Max Verstappen não aceitar um novo galo ali no seu terreiro. Então vai ser interessante, é um GP que tem toda essa expectativa, tem toda essa emoção do retorno das férias. Como dito por nós, recomendamos acompanhamento sempre, tanto pelo aplicativo da Fórmula 1, como também, se possível, por redes sociais, pelo Twitter, né? Sempre nossos colunistas aí estão comentando dentro do Twitter, principalmente acompanhando pela hashtag F1 no BP, que auxilia aí a participação de todos os cabeças de gasolina, a interatividade entre todos, o que aumenta ainda mais a nossa comunidade na internet. Bom, esse foi o preview do GP da Bélgica. Agradecemos a todos que ouviram até aqui. Os recadinhos da paróquia são os de sempre. Recomendamos aí que acessem a nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do Apoies. Compartilhem, convidem amigos para ouvir o BBcast, ouçam os BBcasts anteriores, também é interessante aí, porque a gente sempre traz posicionamentos, notícias, coisas a mais que podem auxiliar vocês aí na compreensão
da Fórmula 1 e da Stock Car, como foi na corrida do milhão agora. Dúvidas, sugestões, críticas ao BBcast, Boletim do Paddock, recomendamos que entre em contato com a gente pelo post do episódio ou pelas demais redes sociais, por mim, pela Débora e pelos nossos demais colunistas. Como sempre, teremos os posts com o review dos treinos livres, treino classificatório e da corrida. E na segunda-feira retornamos com o review do GP da Bélgica. Eu sou o Rubem GP Neto. Agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima. Eu agradeço por vocês terem escutado o programa até aqui. Acompanhe o Boletim do Paddock, como o Rubens falou. Nosso Instagram também está bem movimentado. Lá nós temos a agenda com todos os horários do GP de Fórmula 1 fornecidos pela garota da Fórmula 1, que é a Rafaela. Ela deve retornar aqui para esse programa realizando alguns comentários sobre a corrida junto com a gente, naqueles pequenos bloquinhos dela aqui no BPcast. Nós retornamos na segunda-feira com o review da corrida, mas enquanto isso não deixe de conferir todos os nossos posts referentes a esse GP no site. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como TheFlowers e no Instagram como The Almeida Foto. Só vocês seguirem os meus perfis, conversarem com a gente e boa corrida para todos.